Boa tarde, pessoal. As três mutualidades que nós vamos estudar hoje começam todas elas com um não. Não tenham inveja um dos outros, não se queixem um dos outros, não falem mal um dos outros. Ficamos até a pensar como é possível que seja necessário que existam recomendações como estas para a família de Deus. Porque seria, de início, deveríamos pensar que não fosse possível, que não fosse necessário haver essas recomendações para a família de Deus. Mas se o apóstolo Paulo e o apóstolo Tiago nos dão essas recomendações, é porque, pela experiência deles de pastores e de missionários, eles perceberam que era necessário fazer essas recomendações para a Igreja de Deus. A primeira é: não tenham inveja uns dos outros. A inveja é um sentimento que faz com que a pessoa se sinta mal diante da felicidade do outro. É uma sensação indomável que a pessoa passa a ter de querer, de qualquer maneira, possuir e ter a mesma coisa que uma outra pessoa tem. A inveja não faz mal, não faz bem a ninguém, ela só causa mal. Ela prejudica a comunhão entre os membros da família de Deus. Cada um de nós deve viver feliz e alegre com aquilo que Deus nos dá. Há pessoas que falam de orgulho santo, inveja santa. Isso não existe. Se é orgulho, não pode ser santo. Se é inveja, não pode ser santa, certo? O que nós temos que fazer é definir, de acordo com a vontade de Deus, alvos para a nossa vida e caminhar no sentido de alcançar esses alvos, mas sem nenhum sentido, sem nenhuma ligação com que o outro venha a possuir ou não. Eu tenho como alvo ter uma casa para minha família, eu tenho como alvo ter um carro para transportar minha família, mas dentro daquelas condições que eu tenho e dentro daquelas condições que Deus me permite ter. Não tem que ser uma casa igual a de fulano, porque a dele é confortável, nem tem que ser um carro luxuoso como o de cicrano, que é mais bonito e mais valorizado. Temos que ter aquilo que Deus quer, que Deus nos dá e que nós nos propomos a ter dentro do que a palavra dele e a vontade dele nos, nos orienta. Temos que andar atrás do que Deus tem para nós. Se nós andarmos atrás do que Deus tem para nós, não haverá lugar para a inveja. Né? O que é que Deus quer para mim? É isso. Quais são os alvos que eu tenho para a minha vida? Esses. Então, eu vou prosseguir atrás dos meus alvos, dentro das condições que Deus me deu, e eu vou atrás deles, sem nenhum sentido de inveja. Outra coisa assim que Deus fala, que o apóstolo Tiago fala no capítulo 5 de sua carta, é uma coisa, seria impensável que ele falasse isso, mas infelizmente existe muito dentro da família de Deus. Não se queixem uns dos outros. Esse queixar é criticar, é demonstrar impaciência, descontentamento com o irmão, sempre em conversa reservada com o outro. É aquela conversinha que às vezes nós dizemos assim: eu vou lhe contar uma coisa que eu vi o irmão fulano fazendo,
que eu vi o irmão fulano dizendo, mas que você não conta para ninguém, tá? Isso fica só entre nós dois, entre nós dois. É a isso que o apóstolo se refere, porque isso se transforma em fofoca, inevitavelmente vai crescendo. Sabem aquele ditado que diz assim, quem conta um conto aumenta um ponto? Vai acontecendo isso, chega aos ouvidos do irmão acerca de quem se falou dele e cria um circo de fofoca e quebra a comunhão entre os membros da família de Deus. E Tiago diz que há de se ter muito cuidado sobre isso, porque o juiz, que é Deus, vai estar à porta esperando pelos membros de sua família que fazem isso. Isso quer dizer que nós vamos, quando praticamos esse fato condenável de falar, de se queixar um dos outros, que na linguagem de hoje seria fofoca, nós vamos ser julgados por isso. Tiago diz isso, porque esse tipo de comportamento, ele causa contendas na família de Deus. E a família de Deus deve viver para se edificar mutuamente. Outra coisa que ele diz é que não devemos falar mal um dos outros. É Tiago também que fala no capítulo 4. Isso se torna uma coisa muito difícil, porque ela vai mais ou menos na linha da murmuração, da crítica. Só que no falar mal um dos outros, às vezes a pessoa interfere na vida dos outros por causa disso. Há problemas até que são criados a partir desse falar mal um dos outros, em que famílias saem da igreja porque não podem mais conviver com aquela outra que fala de mim, fala do meu filho, fala do meu marido. E os membros da igreja de Deus, a família de Deus, não pode viver assim, porque falar mal um dos outros causa desunião, causa desagregação. E o pior é que muitas vezes isso acontece e a pessoa que é vítima dessa situação, às vezes nem sabe o que está acontecendo. Chega no meio do grupinho que fala mal dela e abraça, e ri, e brinca, e trata todos bem, sem saber que é alvo daquele grupo, no sentido de que falam mal dela. E Tiago diz que Deus será muito rigoroso conosco com relação a isso. Vejam que essas três mutualidades dadas por Paulo e Tiago hoje, elas são negativas se elas forem desobedecidas. Porque se elas forem desobedecidas, haverá desarmonia e falta de comunhão na família de Deus. E como eu disse a vocês, se os apóstolos escreveram isso para a igreja de Deus hoje, é porque é necessário para a igreja de Deus hoje. O que devemos fazer? Cada um de nós ter o cuidado. Cada um de nós. Nenhum de nós tem inveja do outro, não se queixar do outro, nem falar mal do outro, para que haja comunhão, haja bem-estar e haja harmonia na família de Deus. Uns aos outros, vamos cuidar para que haja comunhão e amor
entre os membros da família de Deus. A primeira mutualidade que vimos foi: amem-se uns aos outros. E se nós amamos uns aos outros, não vamos correr o risco, com certeza não corremos o risco de praticarmos essas três coisas aí, esses três comportamentos que os apóstolos estão dizendo para nós não praticarmos. Pensemos um pouquinho na nossa vida sobre isso. Até amanhã, quando teremos mais outras 3 mutualidades, tá bom? Espero que tenha sido útil para nós. E eu espero também a sua inscrição no meu canal Mércia Madeira. Até amanhã.